Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e com muita alegria e devoção estou de volta com o nosso devocional. Já estamos no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado pontualmente os devocionais. Eu quero saber, quando chegarmos no livro de Apocalipse, quantos de vocês poderão, juntamente comigo, dizer: leitura concluída com sucesso? Mas assim, sem faltar um capítulo. Até agora, eu não faltei nenhum capítulo. Todos os dias, aqui nós estamos fazendo a leitura e, bem, eu leio, então, até aqui eu não faltei. E você, deixou de ouvir algum capítulo? Se você lembra qual capítulo que você deixou de ouvir, é só você voltando aí. Tem aí todos os vídeos, tem a data e o livro. Aí é fácil você ir lá e ouvir aquele capítulo que você não ouviu, ou aquele capítulo que você não entendeu. Eu salvo só com o nome do capítulo, porque eu acho que se eu colocar um título em cada capítulo, aí fica mais difícil. Talvez para o YouTube seria bom se eu colocasse um título, mas para as pessoas que irão procurar, procurando pelos capítulos de cada livro, fica mais simples a procura. E hoje nós vamos falar de Atos capítulo 19. É porque Paulo está em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Irmãos, recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Ô Paulo, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Nós não conhecemos absolutamente nada, Paulo, sobre o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: então, em que sois batizados? Qual é o batismo que vocês têm? E eles disseram: olha, nós temos o batismo de João Batista. Aí Paulo disse: olha, João Batista certamente batizou com água para o arrependimento, dizendo que após ele viria alguém que é Jesus Cristo, e ele vos batizará com o Espírito Santo. O versículo 4 novamente. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo. Então João batizou as pessoas, dizendo não que crescem propriamente no batismo que João estava fazendo. João Batista batizou dizendo às pessoas: olha, estou batizando a vocês para vocês crerem no que virá depois de mim. Não sou eu o Cristo. Tá? Eu batizo vocês, mas vocês têm que crer no Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. É a manifestação do Espírito Santo, é quando a pessoa fala em línguas. Depois nós vamos entender isso lá em Coríntios. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, porque a sinagoga tinha os líderes da sinagoga que eles comandavam a sinagoga. Então, tipo assim, ó Paulo, você vai falar, mas é meio que você vai falar o que nós, ó Paulo, você está falando umas coisas aí que está meio fora da nossa liturgia. Aí Paulo falou: quer saber? Eu vou lá para a escola, ver o irmão Tirano. Ele tem uma escola, não tem? Tem. Vamos ver se ele permite a gente fazer os nossos cultos lá no auditório da escola do irmão Tirano.
Ou vamos ver se consegue fazer nosso culto lá no Hotel Mato Grosso, ou lá no Hotel Indaiá. Ou ver se consegue fazer a reunião lá no hotel em Guarulhos, ou no hotel no centro de São Paulo. Ver se consegue fazer uma reunião lá em Porto Alegre, lá em Pernambuco, enfim. Ele fazia reunião na escola e durou isso por espaço de 2 anos. Aí, quanto tempo ficou Paulo fazendo a reunião na escola do irmão Tirano, no auditório da escola? Cerca de 2 anos. E assim a Ásia ouvia a palavra do Senhor, tanto judeu quanto grego. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Você percebeu que não tinha mais uma igreja com placa dizendo: aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar sagrado, aqui é o chão que Deus abençoou? Não. Havia a escola, o auditório da escola, acredito. Lá no auditório da escola eles faziam as reuniões. De sorte que até os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos, e quando os enfermos tocavam nos lenços e nos aventais de Paulo, eles eram curados. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal da sinagoga. Respondeu, porém, o espírito maligno, dizendo: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Porque eles eram, gente, exorcistas ambulantes. Não é porque algumas pessoas falam: ah, pastor, mas eu tenho medo de expulsar demônio, porque você ouviu o que aconteceu com os filhos de Cefas, né? De Seva, o demônio partiu para cima deles, falou: sei quem é Jesus e vocês quem são. Mas eles, meus amigos, eles tinham o título de exorcistas, tá? Então, tipo assim, se eles conseguissem expulsar o demônio ali em nome do Jesus a quem Paulo pregava, eles iam conseguir enganar muitas pessoas. Foi o próprio Deus que não permitiu aqui, porque eles iam enganar muitas pessoas. Porque, na verdade, esses meninos aqui parece que não andavam muito bem espiritualmente, tá? Então, por isso, o demônio partiu para cima deles e eles saíram correndo da cidade e feridos, diz aqui, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu o temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Então, veja bem, ele não usou diretamente o nome de Jesus, ele disse: em nome de Jesus a quem Paulo prega, ou seja, colocou Paulo na frente. Por isso que eles não conseguiram. É preocupante. Um dia encontrei uma senhora em Belém do Pará e ela disse assim: nas minhas veias corre o sangue do bispo. Era um bispo que nem está na igreja mais, era o bispo lá que era da Universal. Acho que nem está mais na igreja. E eu falei: nossa, irmã, que interessante, né? Ela ficou olhando, achando que eu ia falar que nas minhas veias corria o sangue do missionário, né? E eu disse: pois nas minhas veias corre o sangue de Jesus Cristo. E ela falou: ó, pastor, não tinha pensado nisso. Eu falei: sai dessa, para de ficar acreditando no homem, porque não foi o homem que morreu por você. E a Bíblia fala que muitos, tá? O nome do Senhor era engrandecido e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente seus feitos. Também muitos dos que seguiam antes artes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, achava que montava 50.000 peças de prata. Olha só, ali havia muitas pessoas, praticavam arte mágica, e aí foram trazendo: não, vou fazer isso mais não, fazer magia mais não, agora o negócio é Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, ninguém precisa falar com você. Porque se você ler aqui no versículo 19, ninguém falou que eles deveriam queimar os livros, mas eles mesmos queimaram os livros. Eles trouxeram. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram
na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. É isso que nós queremos. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas tem que expor o pecado das pessoas. Não tem que expor o pecado das pessoas, gente. Você tem que pregar Jesus, tem que falar do amor de Cristo, falar do que o Espírito Santo pode fazer na pessoa, e ela sentindo o toque de Deus, ela vai tomar a decisão dela. E cumprindo essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Aí, diz o 23, que naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, acerca da palavra que Paulo estava pregando. De novo, eles fazendo confusão. Sempre houve confusão, porque um certo Rivers da prata, por nome Demétrio, que fazia da pátria Nítios de Diana, dava não pouco lucro aos seus artifícios. Ele fazia coisas, né? Lembrancinhas, etc., a deusa Diana, e dava muito lucro com isso aos seus senhores, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício tema a nossa prosperidade. E bem vides e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Tá? Então eu estou aqui, eu sou fabricante como chama, gente, quando você traz... Você vai num lugar e traz uma lembrancinha, né? Vai no Cristo Redentor, aí você traz uma lembrancinha do Cristo Redentor, tá aqui, tipo souvenirs, né? E aí, ele falou, esse Paulo está falando mal aí. E não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Quer dizer, Paulo está pregando aí, do jeito que ele está pregando aí, parece que daqui a pouco não vamos ter mais ninguém adorando a deusa Diana. E ouvindo, encheram de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Éfesos. Vamos fazer aqui um movimento, né? Como no 7 de setembro. Vamos fazer um movimento, vamos sair para as ruas para clamar que Diana é grande. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. Foram lá e pegaram eles. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Falaram, não, Paulo, calma aí. Vai lá agora não, que eles vão lixar você. Eles vão te matar. O pessoal está com raiva lá, porque está dizendo que você está convertendo todo mundo. 31. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse ao teatro. Não, Paulo, não vai lá não. Espera, calma. Deixa lá, espera aí. Gaio está lá, Aristarco está lá, espera um pouquinho, Paulo, vai lá não. E também alguns dos principais da Ásia, verso 32, uns, pois, clamavam de uma maneira e outros clamavam de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa tinha se ajuntado. Sabe quando as pessoas nem sabem por que estão clamando? Sempre existiu, né? Aquelas pessoas que vai com os outros. Por isso o Evangelho é luz, né? O Evangelho não deixa a gente ir com os outros. O Evangelho ilumina os olhos do nosso entendimento para não deixar a gente ir com os outros. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante,
E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Espera aí, pessoal, deixa eu falar. Quero falar com vocês, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Calma aí, calma, gente. E as pessoas gritando, mas não sabiam nem o que estavam falando. Eu já vi isso na África, e aí é uma confusão quando o pessoal faz assim. Muitas pessoas gritam e dançam e pulam. E se você perguntar por qual causa vocês estão fazendo, não sei, eu vi o pessoal fazendo, estão fazendo aqui também. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, dizendo que grande é a deusa Diana, a deusa de Éfeso. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens éfesos, ou homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Éfeso é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem dos deuses de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditório ou contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Calma, gente, vocês sabem que a cidade aqui é protegida pela Diana e pelo Júpiter. Calma, não faça isso não, peraí. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Vocês estão trazendo aqui, mas eles não blasfemaram, eles não falaram nada contra a deusa da cidade, né? Vê que aqui alguém foi inteligente, né? Mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules, né, que acuse uns aos outros. Vai lá no tribunal, vai lá no juiz, procura lá. Não vão ficar gritando nas ruas, não. Aí. Se Demétrio está com medo da profissão dele acabar, que ele procure a justiça lá e vê os direitos dele. Porque vocês estão aí gritando na rua, achando que porque Demétrio falou que a obra que ele faz para a deusa Diana vai acabar. Ora, todo mundo sabe que não é isso, né? E se outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, né? De motim, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Vocês estão formando aí uma baderna, gritando aí, em outras palavras, se Diana, ela não precisa que vocês defendam ela, a deusa de Éfeso. E aí depois nós vamos ver o evangelho em Éfeso. Você vai perceber que em Éfeso foi mais difícil Paulo pregar o evangelho, precisou de muita insistência. Agora, quando nós chegarmos lá em Efésios, algumas coisas que nós falamos em Efésios, depois Romanos, nós temos ainda Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, aí nós temos Gálatas, que é lá na Galácia, e aí depois nós temos Efésios. Quando você lê Efésios, vai entender muito dessa luta aqui, do fato de Paulo estar esforçando os irmãos, mostrando os irmãos, falando: irmão, briga não, peraí, você não pode parar na fé, meu filho. Porque lá em Éfeso havia uma idolatria muito grande. Júpiter e Diana eram considerados deuses que tomavam conta da cidade. E tendo dito isto, então o escrivão, né? É o escrivão que eu vi aqui, ele despediu a multidão, falando: não, vamos parar, vamos embora para casa, porque senão nós vamos ficar aqui e vai ser ruim ficarmos aqui, tá bom? Então, olha, se tem problema, resolve o problema de vocês, porque senão vocês vão ficar aqui e gritando e não é o que eu vejo que está acontecendo. Olha que inteligência, né? É claro que hoje, pastor, é possível a gente viver isso tudo? Sim, claro, Claro, porque nós também chegamos a um ponto. Hoje, graças a Deus, no Brasil, a gente tem a liberdade religiosa. Da mesma forma que eu exijo que as pessoas me respeitem, a minha religião, a minha fé,
também eu tenho que respeitar a fé do outro. Eu tenho que respeitar a fé do católico, do espírita, tenho que respeitar a fé de todos, eu não tenho que discriminar, eu não tenho que falar mal, eu tenho que mostrar a verdade, né? Tenho que mostrar a verdade, tenho que mostrar o amor de Deus, o amor de Jesus, eu tenho que levar a paz de Deus para a pessoa. Ela abraçando a paz de Deus, ela vai entender que em Cristo há um caminho muito mais excelente. Amém? Então, vocês viram que, que foi meio que assustador, né? Ler o capítulo 19 aqui, vocês viram que Paulo aqui começou bem, né? Em Éfeso, foi tudo bem, milagres acontecendo, mas os milagres foram acontecendo e aí veio Demétrio, que falou, não, peraí, ele está pregando a fé, ele vai acabar com o nosso trabalho. Sabia que hoje o diabo pode usar pessoas para se levantar contra o evangelho? Porque pregando o evangelho vai mudando a vida das pessoas. E o diabo se levanta porque o diabo não quer que as pessoas mudem suas vidas e sejam transformadas completamente. Então, nossa fé continua, nossas orações continuam e vamos continuar lutando por todos, tá bom? Nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, muito obrigado em nome de Jesus. Eu te agradeço pela fé, te agradeço pela graça, te agradeço pela bondade do Senhor, te agradeço porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso muito obrigado, nossa gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que é o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Assim como o Senhor tem nos guardado da idolatria, tem falado conosco sobre a importância de manter firme na fé, na obediência, não servindo a outros deuses, não servindo ao Deus de Demétrio, ao Deus de Paulo, Júpiter, como ele servia. Não, meu Pai, nós não queremos fazer dos elementos da fé um comércio, um negócio, não. Pelo contrário, nós queremos que a fé seja pura, verdadeira, a todos aqueles que a abraçarem sejam grandemente abençoados, em nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. Muito bem. Termino aqui, Deus abençoe, capítulo 20. O capítulo 20 tem uma história muito interessante que eu vou te contar. Durante muitos anos, e ainda é, do Novo Testamento, Atos 20, 24, é o meu versículo favorito. E estou feliz porque amanhã nós já vamos falar de Atos 20, 24. Atos 20, 24 é o meu versículo favorito desde 1992. E agora, desde 2011, passou a ser, além do Atos dos Apóstolos, 20, 24, que é apenas um versículo, Isaías 49 também passou a ser o meu capítulo favorito da Bíblia. Então, amanhã vamos a esse versículo favorito também, que está no capítulo 20, no versículo 24. Deus abençoe a todos, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.